Bom dia a todos e todas. Vamos iniciar mais uma TPC de Matemática e Ciências da Natureza, da Diretoria de Ensino da região de Itapecerica da Serra. É um prazer estar com vocês de novo. Eu já vou avisando que hoje eu estou meio xoxa, então a TPC talvez seja mais ou menos. Isabel falou que não era para eu falar isso, mas eu estou xoxa, gente. Mas vai melhorar, com o andar da reunião vai melhorar, se Deus quiser. Sim, Luzia, obrigada, amiga. Aqui, mostrar para vocês, né, quem ainda não sabe, essa página inicial aqui mostra os botões para vocês poderem usar no Teams, o botão da câmera, o botão do microfone. Quando ele tiver com o tracinho, está desligado. Quando tiver sem o tracinho aqui na diagonal, ele está ligado. Para apresentar, essa opção não vai estar disponível para vocês, porque eu bloqueei vocês para não apresentar. Aí tem esses 3 pontos, são as configurações. A mãozinha é para quem quiser falar, levantar a mãozinha, por favor. Essa é a parte aqui onde tem não sei como chama isso, parece um fluxograma, sei lá como chama isso aqui. Onde tem os risquinhos é para você entrar no chat. Aqui onde tem umas pessoinhas pequenininhas, uns bonequinhos, é para ver quantas pessoas tem na reunião. E o vermelhinho é para desligar. Eu não mato mais ninguém. Por favor, queridos, prestem atenção no microfone quando você entrar, que fica ligado. Deixa eu ver. Eu não tenho habilidade para 66 anos. Né? Eu não tenho habilidade para... Filme que saiu da cabeça. Quem é que tem habilidade para 66 anos, gente? E aí, desculpa. Aqui onde tem os bonequinhos é para ver quantas pessoas tem na reunião e quais as pessoas que estão. O vermelhinho é para você poder desligar e sair da reunião. Tá bom? Eu nunca expliquei essa parte, né? Mas aí outro dia eu vi que tinha necessidade, porque tem gente que ainda tem um pouco de dificuldade com o Teams. Passando, os nossos combinados de toda a reunião, por favor, mantenha os microfones desligados, porque a gente demorou um pouco para descobrir que isso também causa muito barulho na reunião, né? Mantenham as câmeras fechadas, também porque a câmera não é nem porque eu queria ver todos, mas é porque congestiona um pouco a plataforma, porque nos nossos ATPCs a gente chega a ter 250 pessoas ao mesmo tempo. Aí, se ficar todo mundo com a câmera ligada, fica carregado demais e começa a dar aqueles problemas que vocês já sabem. Para tirar as dúvidas no chat, levantar a mãozinha para falar, tem anotações na reunião, quando vocês clicam nessas 3 bolinhas, tem as opções. E esse do celular, eu não sei. Próximo. Então, PCNP responsável da nossa TPC Veridiana Josefa de Araújo, eu, estou com a cara bem gordinha, vocês estão vendo? A Luciana Santos, que é apoio, a Maria Isabel. Hoje estamos eu e Maria Isabel, os outros me abandonaram hoje. Mas na hora de pensar as coisas, a gente pensa junto, tá bom? Por isso que eu deixei... Hoje, nossa TPC será sobre o planejamento de estratégias, que continuando a TPC da semana passada, que não deu tempo. Nas avaliações teve até reclamação do tempo, peço desculpas, porque eu planejei e achava que dava tempo. Aquela nossa interação do início levou mais tempo do que eu imaginei, mas eu achei que foi muito rica e eu gostei muito. E também essa questão de discutir com vocês, eu aprendo bastante. É bem aquela coisa da aprendizagem aos pares. Eu agradeço pelo tanto que eu estou aprendendo com vocês. E então, como não deu tempo e o planejamento é uma coisa interessante, a gente vai continuar hoje. Também apareceu nas avaliações a necessidade de continuar o que a gente está falando semana passada. Tá bom? Eu sei onde eu estava. Aqui. Nas explicações. Obrigada. Eu lembro. Nem que eu comi ontem à noite. Eu... Não está lembrando que você comeu ontem à noite? Está igual eu. Os objetivos da nossa TPC... Os objetivos eu sei que eu comi, mas não sei o que. Eu também, que eu ainda estou com a barriga cheia. Ai, obrigada. Continuando,
Brincadeira, tá, Virginia? Não, tá tudo bem, tá certo. Eu acho que... Ah, baixei. É que eu coloquei no celular para poder ver vocês, porque nesse modo assim, apresentando pelo Teams, eu consigo vê-los. Mas apresentando a tela, eu não consigo vê-los mais. Tá duplicando, né? Vou tirar o som, quer ver? Só um minuto, povo. Áudio desativado. Melhorou. Agora não tá fazendo barulho, né? É porque o meu celular tá ligado junto com o notebook. Aí fica duplicando o som. Então, os objetivos do nosso TPC de hoje é refletir sobre a importância do planejamento para o trabalho pedagógico, dialogar sobre os principais elementos do planejamento, intensificar a avaliação do processo de ensino-aprendizagem. Os conteúdos: o planejamento de ensino, os elementos do plano de ensino e a importância da avaliação. Os nossos recursos. Como a gente vai falar de planejamento, os recursos, dessa vez eu não usei as coisas da SEDUC, foram livros mesmo. Esse do Lucchesi, que fala da avaliação, e que é um livro muito legal, né? Porque ele trata a avaliação como um fazer científico. Os poderes estáveis em educação, só foram algumas partes, porque onde ele fala do currículo. O currículo Cultura e Sociedade. Aí, um artigo que fala sobre a formação social da mente do Vivi, eu não sei falar Vigop, então vou falar Vivi, tá bom, povo? E uma reflexão sobre uso dos materiais concretos e jogos de ensino de matemática, que é na parte que a gente vai falar das estratégias. Esse é um artigo científico. Esses foram os recursos que eu usei para elaborar a TPC de hoje. Eu e meus companheiros daqui. Atividade. Essa atividade eu comecei a fazer com vocês, e até a Simária falou, e foram 3 professoras e um professor que falaram lindamente aqui, e teve as contribuições no chat da importância do planejamento. E eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Precisa a gente fazer essa interação de novo? Eu estou até aqui procurando nas minhas páginas, vocês estão me vendo? Porque eu tinha anotado o nome das meninas, vocês só estão vendo o PPT, né? Isso é bom porque vocês não estão vendo eu bagunçando com as folhas, então. Com as folhas. Aí eu lembro da Simária, que me impactou, que ela falou 45 anos na sala de aula. Simária, você está aí? 45 anos na sala de aula, e ela voltou para dar aula de matemática, que eu achei lindo. E ela falou também do planejamento. Então, a nossa interação aqui era planejar para construir o conhecimento. Você acredita nessa afirmação? Como o planejamento de aula se torna um instrumento que garanta a aprendizagem dos nossos alunos? Então, foi dito que sem planejamento não tem ação, né? Precisa planejar para agir e traçar as estratégias com os objetivos a serem alcançados. E aí, sim, o planejamento é uma ferramenta fundamental para construir o conhecimento, porque a gente vai planejar o que vamos fazer e vamos traçar estratégias para que isso seja alcançado. Então, esse é um instrumento fundamental para que garanta essa aprendizagem. Aí eu não vou falar muito, porque durante toda a TPC de hoje, a gente vai falar dos elementos que devem existir num planejamento do professor. E foi até bom, gente, eu vou contar uma coisa para vocês. Foi até bom não ter dado tempo, porque nessa parte aqui, onde a gente colocou as coisas que tem que um professor, do que tem que ter no planejamento, eu tinha esquecido da recuperação, né? E a recuperação é uma parte muito importante. Então, ao construir o planejamento, o professor precisa estabelecer a clareza com que o estudante aprende. Como o estudante aprende? Como se dá a concepção da aprendizagem? A utilização de materiais e recursos, conhecimento de modelos e estratégias didáticas, conhecimento do currículo paulista, conhecer a realidade da escola e do estudante, avaliação diagnóstica, saber como e para que avaliar,
e fazer a recuperação das fragilidades observadas. Então, um planejamento completo e bem estruturado tem que aparecer essas coisas. São fundamentais. E cada uma coisinha dessa, se a gente fosse trabalhar a fundo, daria mais de um ATPC para cada. Mas eu só vou falar um pouquinho de cada um. Próximo. Aqui eu coloquei uma interação que eu quero escutar de vocês. E eu vou até interromper o compartilhamento de novo. Como o estudante aprende? Alguém pode me falar? Quem quiser participar, por favor, levante a mãozinha, que eu gosto de escutá-los, ou então escreva no chat. Como é que os nossos alunos aprendem? O meu Teams, deixa eu ver quem levantou a mãozinha. O João, pode falar, João, por favor, abra sua câmera para a gente te ver. E eles falam, se alguém falar alguma coisa no chat, vocês me avisam. Porque eu não vou conseguir, sei que lá, blá, blá, blá. Ó, quantas torradas você quer? Bom dia a todos. Quantas? Bom dia. Pode ser esse tanto? João, é aí que tem alguém falando, né? Menos. Você quer requeijão? Pronto, João, agora dá para você falar. Obrigada. Eu vou fechar o meu também para ficar melhor para você. Vou dedurar, tem um aí, o Edvan. Não faz isso que a gente está achando. A gente está achando aqui e agora a gente aprendeu a como fechar e não bloquear. Aí a gente consegue fechar e a pessoa depois abre. Antes a gente só conseguia bloquear e depois a pessoa nunca mais consegue abrir. Então eu não fechava por causa disso. Mas, por favor, gente, prestem atenção, porque como hoje só está eu e a Isabel, não dá para a gente ver muito, tá bom? Obrigada, eu não estou reclamando, não, é só por conta do barulho. Bom dia a todos. Vou ser rápido na explanação. O aluno aprende por diversas formas. Em primeiro lugar, ele aprende pela experiência própria, ele aprende por apreender dentro de si aquilo que ele vê e observa, ele aprende com a convivência, ele aprende com as orientações e aprende em tentar realizar, pelo erro e pelo acerto. Quando ele erra em uma tentativa de realizar, ele está aprendendo. Então nós temos que aprender a valorizar o erro também. Independente disso, sem dizer de qualquer um, a aprendizagem ela é individual e cada um de nós temos a nossa própria forma de aprender e muitas vezes nós mesmos demoramos a aprender o jeito o qual nós assimilamos e aprendemos as coisas, mas as formas de aprender são variadas, são N's, em especial essas que eu disse aí, né, de observar, de ouvir, de ser orientado, de ter iniciativa e de testar por erros e tentativas. Obrigado, é isso. Obrigada, João. A fala do João bem científica, né? E bem dentro dos contextos dentro das teorias de aprendizagem, bem pedagógica, muito rica. Eu sempre aprendendo com o João. Obrigada, João. Temos aqui bastante contribuições também no chat, né? O Paulo. Eu vi que tem outros para cima. O Paulo, bom dia. Alunos aprendem quando o professor desperta nele a curiosidade. Aprende com o que, com as situações do dia a dia, ele aprende no seu tempo de várias maneiras. Mais ou menos o que o João falou, né? Isso, cada um tem a sua forma de aprender. Tem até um nome para isso, gente, é um nome bem difícil, idiosincrático. É aquilo que a gente aprende, é a aprendizagem dele mesmo. E eu nem ia falar disso porque eu achei, é meio complexo de explicar, mas é uma palavra nova, né? Eu vou compartilhando com vocês. A Keila disse, aprende de diversas formas, alguns têm maior facilidade em aprender quando visualizam algo, ouvem algo, ou mesmo quando repassam o que aprenderam ensinando alguém. Aprendem de diversas formas.
Alguns têm maior facilidade em aprender quando visualizam algo, ouvem algo ou mesmo quando repassam o que aprenderam ensinando em alguém. Tem até umas teorias que falam disso, né? Que alguns alunos aprendem escutando, outros aprendem escrevendo e outros aprendem vendo. Tem umas teorias que falam sobre isso, e é bem interessante isso que a Keila falou, que o João falou. Franli, aprende quando algo que é ensinado tem algum significado para ele. Tem o microfone aberto? Alguém quer falar comigo? E que está doendo no meu ouvido. Tem um microfone dando eco aí, gente. Por favor, aí. Eu já achei. Vai demorar um pouquinho. Que isso, gente? Achei. Calma, Jonathan, querido. E falar nisso, eu estava pensando em você esses dias, viu? Ah. Daquele dia que você entrou atrasado, foi engraçado. A Franli, aprende quando algo que é ensinado tem algum significado para ele. Isso tem uma teoria inteira que fala sobre isso, que eu gosto muito, que depois eu vou falar com vocês. Vivenciando. Aí, Isabel, o que, Isabel? O professor David e o professor Edivan traz uma contribuição muito semelhante a essa da Franli, tá? Que é sobre o interesse do estudante. Franli, nome muito chique. Franli é legal. A Franli, gente... Franli, um dia eu quero assistir sua aula. Pronto, só foram essas. Agradeço. Tem mais alguma que eu não falei? Pode abrir o microfone e falar. Ah, teoria de Gardner. Isso é muito interessante. Tá vendo? São várias teorias. Eu vou trazer aqui, vamos voltar para a apresentação. Só algumas. E uma que faz parte, uma que a gente usa muito hoje em dia e fala muito. Obrigada pelas contribuições, foram muito ricas. Então, vamos lá. Como o estudante aprende? As concepções de aprendizagem. O processo de ensino-aprendizagem segundo os estudos socio-interacionistas. Os estudos socio-interacionistas, eles se baseiam em cima daquilo que vocês falaram. E aí, então, eles pegaram aquilo que a gente já sabe, que a gente vivencia na sala de aula, e que vocês me explicaram muito bem, e fizeram, lógico, todo um estudo metodológico, científico em cima disso, né? Só um minuto, povo, que eu vou ver. Então, sobre a fala do que o João disse, a Franli, e o pessoal que participou, muito obrigada pela participação de todos, é sempre muito importante a participação de vocês, e se vocês não participam também, eu me sinto sozinha na TPC. As ideias que eles apresentaram, a gente coloca aqui em cima das teorias baseadas nos estudos socio-interacionistas, que vem o meu ex-namorado Vivi, que eu não sei falar, Vygotsky, como fala Vygotsky? Fala aí, Isabel. Vygotsky. E outros, que é o construtivismo, né? Então, em cima da nossa teoria socioconstrutivista, socio-interacionista, onde ele aprende consigo mesmo e com os outros e o meio onde ele está, por isso que é o socio-interacionista, tanto que essas teorias hoje em dia, a gente não fala só o construtivismo, né? A gente fala que essa teoria está dentro dos humanistas, que nós tínhamos os comportamentalistas, aqueles que dizem que a pessoa aprende fazendo, não é isso? Então, quanto mais você andar de bicicleta, mais você aprende. Tem gente que ainda... Eu não estou criticando, gente. Talvez dê certo ainda. Tem gente que acha que se a gente pegar as 200 folhas de caderno e mandar o menino fazer a tabuada do 0 até o 10, nas 200 folhas do caderno ele vai aprender. Ele até vai, né? Mas essa é a forma mecânica de fazer. É como andar de bicicleta. Quanto mais ele andar, mais ele vai aprender. Os cognitivistas que consideram a interação dele também com como ele pensa, como vai dando a construção desse pensamento.
e os construtivistas, que aí a gente como pega essa coisa do pensamento, como constrói o pensamento e relaciona com o meio que ele vive, com o que ele já sabe, que são os nossos conhecimentos prévios, que isso é muito importante. Segundo Ausubel, alguém falou da forma significativa, que tem que apresentar o significativo, esse conhecimento prévio são os subsunsores. É o signo, né? Vygotsky fala disso, do signo. O que ele já sabe, e a partir disso faz a construção. Então, aqui tem um modelo, mais ou menos, de como se dá essa concepção da aprendizagem, segundo os sócios interacionistas. Então, você tem uma situação-problema. Você tem uma situação-problema, deixa eu ver. Veridiana é feia. Sua situação-problema. Aí você traz essas concepções. Por que ela é feia? Levanta as hipóteses. Ela é feia porque provavelmente o pai e a mãe são feios. Aí você antecipa os resultados. Então, ela nasceu feia porque o pai e a mãe é feio. E eu esqueci de arrumar isso aqui. Então, você vai lá e testa, verifica, cria o experimento. Você pode ser mental, pode ser físico, pode ser qualquer jeito que você quiser. Vamos lá testar, vamos ver se o pai e a mãe dela é feio mesmo. E aí, então, ele tem uma surpresa de desapontamento e vê que eles não são feios. E por que será, então, que eles não são feios e ela nasceu feia? Isso causa desequilíbrio cognitivo. Causando desequilíbrio cognitivo porque ele pensa que ele já sabia porque eu era feia, né? E aí, disso, ele vai levantar outras possibilidades e vai levantar outras concepções e saberes, e disso vai evoluindo essa concepção do que ele tinha, e essa situação, problema, vai criando tudo de novo, como um ciclo que nunca acaba, e que vai aumentando o seu conhecimento e estruturando o seu conhecimento. É a questão da assimilação e é aquela questão de você pegar um significado e ressignificar esse significado. Certo? Tudo bem? Foi muito difícil? Aqui nós temos um exemplo simples disso, né? Que é na hora do seu refletir, na hora que você levanta a questão, reflete sobre ela, e depois você vai atrás da ação, e essa ação faz você pensar no significado que você tinha e reestruturar ele. Aí, a partir disso que você acha que você já aprendeu, você pensa de novo, aí tem a ação de novo, e isso você vai estruturando outro conhecimento em cima, até você chegar num nível superior máximo. Essa semana, eu sei que a maior parte dos professores aqui são de matemáticos, e eu não dou aula de matemática. E eu quero que depois que eu falo isso, vocês digam se eu estou certo ou errado. Essa semana eu fiquei pensando nessa pontinha aqui como chama isso? Do espiral? Na pontinha do espiral eu fiquei pensando, quando a gente é pequenininho, a gente aprende a equação do primeiro grau. Eu só vi a equação do primeiro grau em questão da balança quando eu estava na faculdade, gente. E ali é que a equação do primeiro grau é uma coisa simples. Quando a gente chega lá no ensino médio, a gente vai aprender função. A função do primeiro grau. Então, eu posso dizer, essa é uma pergunta que eu estou fazendo para vocês de matemática. Eu posso dizer que houve uma evolução no conhecimento do primeiro grau, da função do primeiro grau, para a função do primeiro grau? Eu tenho que entender a equação do primeiro grau para conseguir entender a função? Até mesmo porque quando a gente fala da função, vem os gráficos, né? Vem os pontos lá das raízes e um monte de coisa. E agregou. Tá certo meu pensamento trazendo esse espiral aqui para matemática? Alguém fala para mim? Bom dia, professora. Francisco Bom dia. Neto aqui. Tudo bem com você? Tudo bem, Neto. Você tem 1 minuto para falar, viu? Vou tentar ser breve, né? Assim como a gente aprende conjunto em uma certa ordem, onde, quando eu vou buscar realmente a compreensão mais aprofundada do assunto, eu tenho que primeiro entender o que é natural, para depois entender o que é inteiro, assim por diante. E o conhecimento dá para espiral, mas também é uma escada. Para você falar sobre função, o interessante é que você tenha a noção do que seja uma função primeiro grau. O interessante é que você tenha uma noção do que seja uma equação primeiro grau. E tem outro fator também de maturidade intelectual, né, que irá amadurecer, né? O conhecimento ele também amadurece com o passar do tempo. Se não fosse assim,
nós estaríamos aprendendo números complexos no primeiro ano do fundamental, né? E os números complexos ficam lá para o terceiro ano do médio. Então, se considera também essa maturidade aí da abstração. Ô, Neto, e também eu posso dizer que a equação do primeiro grau a gente aprende lá no fundamental, não é isso? Nesse espiral aí entra, tipo, o menino entendeu o que é a equação do primeiro grau lá, mas isso vai ajudar ele a aprender o que é a função e vai ajudar também ele a aprender os números complexos, vai não ou não? Ele vai ter compreensão, tá? Aí depende da maturidade de uma sala, a maturidade do aluno. Você pode chegar tranquilo, até em função do segundo grau, lá no ensino médio. Às vezes, não falando ensino fundamental, perdão. Não dizendo diretamente que aquilo é uma função do segundo grau, mas coloca uma situação, um problema, onde ele vai investigar e vai chegar naquele algoritmo, né? Então tem isso também. Uma das questões que você lembrou aí sobre a questão do treino. Treino é algoritmo. Então é necessário que o menino ele aprenda a conhecer essas ferramentas. E isso só se aprende realmente apanhando o casaco e tirando o casaco, igual aquela frase lá do filme do Karate Kid. Eu sei. Obrigada, Neto. Então, continuando. Então, obrigada, esclareceram minha dúvida. Só que depois eu vou mandar um artigo para vocês sobre essa questão do amadurecimento. Tem um artigo muito legal que fala sobre isso. Que quando eu vi a primeira vez eu fiquei com raiva, mas ele é legal. Vocês estão vendo a aprendizagem significativa? Então, falando dessa questão dos sócios interacionistas, do construtivismo, da importância do significado e do material ser significativo, da aprendizagem significativa para os alunos, eu trouxe aqui, essa aqui é a introdução de um artigo do Romero Tavares, do Instituto de Física da USP. Lá. Ele fez doutorado na USP e hoje em dia ele é professor de Física da Universidade Federal da Paraíba. Muito legal, né? É um sonho a gente estudar aqui, dar aula lá no Nordeste, passou raiva, vai tomar banho. É muito legal. E aí, eu tirei essa parte porque ela explica bem o que é essa questão do construtivismo, do socio-interacionismo entre a concepção de aprendizagem. Essa é só uma das concepções, tá, gente? Existem várias, como o João disse. Existe uma aceitação quase universal do enunciado de que o conhecimento é libertador das potencialidades das pessoas. Estamos nos referindo ao conhecimento que promove a articulação entre o ser humano e o seu ambiente, entre ele e os seus semelhantes e consigo próprio. O conhecimento que promove a autonomia conecta este ser humano com o seu meio cultural, no que diz respeito às crenças, valores, sentimentos, atitudes e etc. E na medida que o indivíduo é autônomo, a partir dessa sua estrutura de conhecimentos, ele é capaz de captar e aprender outras circunstâncias de conhecimentos assemelhados e de se apropriar da informação, transformando-a em conhecimento. Então, isso é um pensamento socio-interacionista. E é exatamente isso que eu estava tentando mostrar para vocês naquela configuração, naquele simulado, de como se dá a concepção de como o aluno aprende. E além dele estar pensando naquela coisa que ele tem que aprender energia, ele ainda está relacionando com o meio que ele vive. E aí, então, ele vai dar significado, aquele significado ele vai transformar se ele aprendeu realmente. Isso a gente falou no planejamento, porque é importante a gente considerar como o aluno aprende, qual teoria a gente vai se basear na hora de pensar o nosso planejamento. Hoje em dia, nós temos que nos basear no construtivismo, que é a nossa teoria vigente do currículo, e que também é a que está mais próxima e que está dando mais resultados melhores. E aí, continuando na questão do planejamento, na hora de elaborar um planejamento, a gente tem que pensar em qual material vai ser utilizado. Então, na hora de pensar o material que vai ser utilizado, tem vários autores e várias citações que falam sobre isso. A gente tirou algumas aqui que a gente achou mais importante. O material didático é uma ferramenta importantíssima para a aprendizagem. Ao considerarmos a aprendizagem como ação,
o material didático deve ser pensado em prol do objetivo dessa aprendizagem. E dele favorece o desenvolvimento de habilidades, competências e aprendizagens de conteúdo. Além de organizador, o professor também é facilitador nesse processo. Não é mais aquele que expõe todo o conteúdo aos alunos, mas aquele que fornece as informações necessárias para que o aluno não tenha condições de obter sozinho. Nessa função, faz explanações, oferece materiais, textos, etc. Essa citação a gente tirou do PCN, né? Página 38. Quando a gente fala do material, o material é muito interessante, é muito importante, porque vou até dar um exemplo para vocês. Uma vez, entrei numa aula de física, eu não vou dizer, né? Eu gosto muito do meu amigo, ele é muito bom professor, mas a gente estava falando de circuito elétrico e os meninos levaram material para fazer experimento de ótica. Aquele experimento vai ser significativo para ele? Aquele material vai ser significativo? Ele vai conseguir relacionar a ótica com o circuito elétrico naquele momento? Então, na hora de elaborar o planejamento, a gente também tem que pensar nisso. Talvez o aluno vai aprender alguma coisa com aquilo, mas vai ficar solto, né? E aí outra frase que eu gosto, que eu gosto muito, que a gente tirou do artigo: o importante da ação é que ela seja reflexiva e que o aluno aprenda de modo significativo, desenvolvendo atividades nas quais raciocine, compreenda, elabore e reelabore seu conhecimento, sendo que o uso de materiais pode trazer uma grande contribuição nesse sentido. Afinal, o aluno é um sujeito ativo na construção de seu conhecimento. Ele aprende a partir de suas experiências e ações, sejam elas individuais ou compartilhadas com o outro. Então, aqui na questão do material, é bem aquilo que o João falou, aquilo que o pessoal postou no chat, né? Então, o aluno aprende com ele mesmo, e com as experiências e com o outro. Então, o material ainda tem que fazer essa relação. David Ausubel, que foi quem pensou a aprendizagem significativa, ele dá duas premissas para que a aprendizagem seja realmente significativa. Uma delas é que desculpa, povo. Uma delas é que o material tem que ser potencialmente significativo. Nossa, não quer sair. E a segunda premissa é que o aluno tem que querer aprender. E da onde vem esse querer? Não precisa ele, que nem muitas vezes a gente fala, o aluno não quer nada, ele não aprende, não sei o quê, mas quem é que vai fazer ele querer? Às vezes esse estímulo para ele querer pode ser até uma prova que ele tem que tirar nota. Mas, para que a aprendizagem seja realmente significativa, segundo David Ausubel, precisa dessas duas. Se o material não for pertinente àquele conteúdo, àquela habilidade que a gente está trabalhando, então a aprendizagem não vai ser significativa. E lógico que o aluno tem que querer, mas talvez esse material possa despertar o interesse dele. Eu até falo que às vezes da aula de física é interessante porque os alunos gostam de fazer experimentos, né? Então, quando eu estou falando lá de energia, a gente faz um experimento, eles gostam daquilo. Muitas vezes eles aprendem mais com o experimento do que o que a gente estava trabalhando com os conteúdos. Tem alguém com o microfone ligado? Cuidado. Passando. A gente falou dos materiais, falou da concepção de aprendizagem, como o aluno aprende, os sócios interacionistas, as teorias socio-interacionistas. E agora a gente vai falar dos modelos e estratégias didáticas. Uma estratégia didática é o fato da gente dar aula dialogada, ou então da gente passar a lição na lousa. Isso é uma estratégia. Mas existem várias teorias que falam das estratégias didáticas. Nós temos modelos prontos. Eu até falo assim, tem gente que até fala assim, não existe receita. Existe. Existem várias receitas, mas a gente pode escolher a que mais se adequa à nossa realidade. E até como estratégias didáticas, existem muitas. Eu anotei até umas para vocês.
e como a sala de aula invertida. Essa semana eu ouvi um testemunho de uma sala de aula invertida na aula de matemática, que foi muito legal. A professora deu para os meninos: a gente vai trabalhar tal conteúdo, tal semana eu quero que vocês saibam o conteúdo e vocês vão me trazer e explicar. E os meninos sabiam o conteúdo, depois ela só explicou o que eles não entenderam e partiram para os exercícios. Aí a gente tem a aula invertida, a gente tem a aula por projetos, né? Tem... O que mais, povo? Aula expositiva dialogada. Tem aquela, o ensino por investigação, ele é uma estratégia, mas ele já está entrando numa concepção de aprendizagem também. O ensino por resolução de problemas, que quando eu vejo isso, eu penso muito em matemática, também é uma estratégia, mas que daqui a pouco também vai entrar para uma concepção de aprendizagem. Qual é a diferença entre a estratégia e a concepção de aprendizagem? É que a concepção de aprendizagem ela é mais profunda, né? Ela é mais científica. Então, foi levantado hipóteses, testadas, e depois foi... alguém escreveu e outras pessoas estão usando. E se deu realmente a aprendizagem daquela forma. Essa é a diferença entre a estratégia e a concepção de aprendizagem. As estratégias, é interessante a gente conhecer as estratégias diferentes, cada um já faz sua estratégia na sala de aula, mas de repente, tanto você usar a sua estratégia, você está criando uma estratégia nova. E essa sua estratégia nova, ela pode ser usada por outra pessoa. E se ela pode ser usada por outros, então ela tem que ser baseada teoricamente, para depois a gente poder passar para frente. E como é que baseia ela teoricamente? Estudando as que já existem. Então, quando eu falo que não existe receita para dar aula, porque a gente sabe a realidade, sabe como é difícil, sabe tanto de trabalho que a gente tem. Mas quando eu falo que a gente precisa saber as outras estratégias, porque o que dá certo em uma, por exemplo, não dá certo em outra. Tá bom, povo? E aí eu tirei essa frase aqui de um artigo científico do pessoal de biologia da USP. Eu fico pensando sempre em vocês, hein, pessoal da biologia. Que eu vou estudar biologia também para conversar mais com vocês, da química. E são duas professoras lá da USP que escreveram um artigo sobre o ensino de ciências, e elas falam de estratégia. E eu gostei muito do que elas falaram aqui. Alguns autores, eu coloquei o nome desses autores que elas citaram, alguns autores como Léa das Graças, Camargo, Anastácio e Leoni não sei quem, consideram o trabalho do professor comparável ao de um estrategista, pois envolve estudo, bem como a seleção e organização e proposição de melhores ferramentas facilitadoras para que os estudantes se apropriem do conhecimento. Então, nós, professores, somos estrategistas. E você pode usar a estratégia que já tem aí pronta, o modelo de estratégias baseadas, né, teoricamente, como as unidades de ensino potencialmente significativo, que são as sequências didáticas baseadas na aprendizagem significativa. E essas apps são propostas por Marco Antônio Moreira. Eu gosto muito de falar do Marco Antônio Moreira, porque ele é físico e ele escreve muito sobre aprendizagem significativa, hoje em dia na pedagogia é muito usada, né? E ainda tem a questão dos jogos, e o que vocês acharem mais interessante. Achei onde eu anotei as estratégias de aulas mais usadas. A aula expositiva dialogada, as atividades experimentais são estratégias, aulas práticas, aulas lúdicas, seminário, júri, simulação, grupo de verbalização e observação, tempestade cerebral, o ensino por investigação, resolução por problema, aula invertida. Tudo isso são estratégias. E essas estratégias o pessoal anda escrevendo, mas são estratégias que provavelmente a gente já usa na sala de aula. Os jogos lúdicos, quem tá falando? A Karina está falando, escrevendo aqui no chat. Obrigada, Karina, isso mesmo. Os jogos lúdicos os jogos estão entrando até também para uma teoria de aprendizagem,
que chama a gamificação. E é legal. E quando a gente está falando dessa coisa tecnológica, do online, Gardner também fala dessas coisas. Eu não li muito dele, mas eu sei que ele também fala disso. Passando outras frases, aí que essa que eu estava falando com vocês, né, que já existem vários estudos sobre as estratégias, e uma frase que eu gostei num desses artigos aí que eu estava lendo é: variar as estratégias é sempre a melhor estratégia. Então, para a gente variar as estratégias, a gente tem que conhecer as diferentes estratégias, certo? Então, falamos no currículo. Na hora de fazer o planejamento, a gente tem que saber como o aluno aprende, a gente tem que escolher o material certo, a gente tem que ver qual é a estratégia que vai usar e ainda tem que conhecer o currículo. Qual é o currículo que você vai usar? No estado, a gente só pode usar um currículo. Procurando sobre currículo, vocês sabem que tem doutorado e mestrado só sobre currículo, né? E o povo que faz mestrado e doutorado nessa área tem bastante emprego, é legal. Falando em currículo, por quê? Porque o currículo virou casos de estudos profundos. Então, tem muitos estudiosos que falam sobre o currículo. Um dos mais famosos é esse, o Sacristão. E aí, para a definição de currículo, a gente usou ele, o Sacristão, porque existem várias definições. E essa é uma definição que a gente olha assim de cara, acha difícil, mas ela é muito profunda, e apesar de curtinha. O currículo é a ligação entre a cultura e a sociedade, exterior à escola e à educação, entre o conhecimento e a cultura herdados, e a aprendizagem dos alunos, entre a teoria, ideias, suposições, aspirações e a prática possível, dadas determinadas condições. Por que eu acho muito profunda essa definição? Porque quando a gente fala do currículo, a gente tem o currículo formal, que é aquele estabelecido pelas redes, a gente tem o currículo real e tem o currículo oculto. E eu acho não, nessa frase aqui cabe os três. O currículo é a ligação entre a cultura e a sociedade, entre o exterior da escola e a educação, entre o conhecimento e cultura herdados e a aprendizagem do aluno. Para mim, isso aí é oculto, né? O de cima já é o formal. E o de baixo, entre a teoria, as ideias, não sei o que mais, é o real. E aí, passando, aí eu tenho a definição dos três. O currículo formal refere-se ao currículo estabelecido pelos sistemas de ensino. É expresso entre diretrizes curriculares, objetivos e conteúdos das áreas ou disciplinas de estudo. Este é o que traz prescrita institucionalmente os conjuntos de diretrizes como os parâmetros curriculares. Então, esse é o currículo que a gente tem que seguir, né? Currículo em ação, São Paulo faz escola, o currículo paulista, o nosso hoje em dia. O currículo real é aquele que é aplicado na sala de aula. Hoje, estou pensando no Neto. O Neto vai começar números complexos, que ele falou, né? Não foi polinômios, números complexos. E aí, ele tinha definido trabalhar até tal ponto dos números complexos, mas não conseguiu. Esse foi o currículo real trabalhado ali na sala de aula, naquele instante que ele teve. Lógico que ele vai ter que continuar depois. E o que ele trabalhou ali com o aluno, o que o aluno aprendeu, qual foi o tanto que ele chegou? Esse é o currículo real. E o currículo oculto, quando falo em currículo oculto, eu lembro da minha época de graduação, quando a professora falava assim, que a gente tinha que intervir também na roupa dos meninos e das meninas, porque ali era um espaço formal e eles teriam que se vestir de forma formal. Até mesmo porque quando eles fossem fazer entrevista de emprego, eles não poderiam se vestir daquela forma. Então, também cabia ao professor trabalhar essas coisas, e trabalhar essas coisas que é a influência externa, né, de valores, o que ele traz de casa, valores, conhecimentos prévios sobre a vida, a gente também tem que trabalhar, mas isso não está no currículo oficial.
Isso não está no currículo formal, e a gente tem que trabalhar. Esse é o currículo oculto. E aí a definição do Moreira, não é Marco Antônio Moreira, é Antônio Moreira. Esqueci o nome desse, gente. É porque eu só lembro do Marco Antônio Moreira. Esse é muito legal. Se eu não fosse casada, eu ia atrás dele. É o termo usado para denominar as influências que afetam a aprendizagem dos alunos e o trabalho dos professores. O currículo oculto representa tudo o que os alunos aprendem diariamente em meio às várias práticas, atitudes, comportamentos, gestos, percepções que vigoram no meio social e escolar. O currículo está oculto porque ele não aparece no planejamento do professor. Moreira Silva, 1997. É Antônio Flávio Moreira. Lembrei. Está no final a bibliografia, as referências. E agora eu falei demais. Gostaria da interação de vocês. Lembrando que a gente está falando dos elementos de um planejamento. E aí os elementos que a gente já falou até agora foram a concepção de como o aluno aprende, o material a ser utilizado, as estratégias didáticas e o currículo. E eu não vou falar da avaliação, porque senão eu vou dar spoiler, né? E agora a gente vai falar da avaliação. E eu tenho interação com vocês, eu gostaria que vocês participassem. Eu vou parar, anotem aí a pergunta. Avaliar para quê? Avaliar para ensinar ou ensinar para avaliar? Anotem a pergunta, porque eu vou parar de compartilhar a tela para eu poder vê-los. Quem quer falar, por favor, levante a mãozinha. Quem não quer falar, escreva no chat. É importante a avaliação, povo? Para que a gente avalia? Só para ter a nota? Com certeza não, né? Que legal. Acho que a gente... Quem está falando comigo? Sou Fabiana de Imbuguaçu. Oi, Fábio. Eu acho que com certeza não, né? Não. A gente avalia para ensinar, né? Eu acho que estão tudo ligado, né? Tanto você faz um como o outro, né? Sim. Para ver se o aluno aprendeu, se ele conseguiu, se ele sanou as dúvidas dele, né? E se realmente, dentro de uma avaliação, ele conseguiu aprender, né? Eu acho que os dois estão interligados, né? Não sei. Não, tá perfeito. E esse tanto avalia quanto, né? A outra pergunta, né? Avaliar para ensinar e ensinar para avaliar. Sim, a gente acaba interligando os dois, né? Sim. Agora, quando a gente faz só o ensinar para avaliar, parece que a gente primeiro mostrou as coisas e depois vai ver se ele aprendeu, não é isso? Sim. Quando eu comecei a dar aula, Fabiana, eu fazia isso. Primeiro, tacava um monte de coisa lá nos meninos, depois ia fazer prova. Mas agora a gente sabe que não é assim, é que nem você falou. Primeiro a gente avalia, vê o que ele sabe, o que ele não sabe, e depois avalia de novo para ver se ele aprendeu. Obrigada, Fabiana. Por nada. Oi, quem quer... Aqui, ó, seguindo a ordem das mãozinhas, é o Davi. Isso, aí depois é o Francisco, depois o João Paulo Gazdo. Depois o Celso, Juliano. Pode falar, Davi, desculpa. Eu só queria salientar que a ideia do currículo oculto, ela vai além das nossas intencionalidades de falar para o aluno, né? Até porque costumes e moralidade é algo que vai mudando conforme tempo, e isso eu acho que não deve ser discutido. O tipo de roupa que o aluno veste, enfim, eu discordo disso, tenho minhas reservas, mas enfim, a ideia do currículo oculto, que é a referência anterior, ela vai muito além disso. Ela vai também nas intencionalidades que o Estado tem de querer formar seu cidadão. E isso pode ser um problema. Discutir currículo oculto é discutir políticas públicas também. Vai muito mais além do que só o que nós fazemos em sala de aula. É o que o Estado espera de mim, enquanto professor, e vai manipulando as formas como age no meu dia a dia, na minha forma de fazer a pedagogia. Por exemplo, eu estou de mãos atadas, agora eu estou preso ao centro de mídias. Isso é um currículo oculto que a gente não discute. Pedem para que eu faça plano de aula desde que ele esteja em consonância com o material que o Estado produz, mesmo que eu obedeça à grade curricular, percebe? Isso também é currículo oculto e não nos cabe discutir.
a perda da autonomia do professor deve ser discutida aqui também. Porque isso só nos faz com que sejamos apenas reprodutores, e não mais pessoas que podem, de fato, fazer a interferência. Quando nós vamos agora começar a falar de avaliação, avaliar o quê, na verdade? A eficiência do Estado em colocar as práticas tecnológicas nos alunos, o tecnicismo que eles querem agora, ou de fato nós vamos transformar em um cidadão que seja autônomo, como diz Paulo Freire? Isso é currículo oculto. Acho que poderíamos falar de avaliação nesse sentido. Muito obrigado. Eu que agradeço, Davi, eu gostei muito dessa fala. Realmente, eu também não concordo com a questão da roupa, mas a gente acaba trabalhando na escola. E eu só citei porque na graduação, quando a professora veio explicar o que era o currículo oculto e fazer analogia, ela falava disso, né? Tanto que a gente não colocou isso, a gente colocou a definição lá de acordo com o Antônio Moreira, com o Flávio Moreira lá, né? Que você está certo, tem coisa que... Eu tenho até uma professora lá no mestrado que ela falava que a gente faz quando a gente fecha a porta, a sala de aula é nossa, a autonomia é nossa. E a questão política a gente sempre acaba trabalhando assim, de uma forma ou de outra, não tem jeito. Não tem jeito eu falar das transformações de energia, da conservação de energia e não falar um pouco de política, porque até mesmo porque esse conceito envolve a primeira e a segunda revolução industrial, né? Obrigada, Davi, foi muito rico a sua fala. Neto? Então, Veridiana, eu ouvindo aqui sobre a questão da ressignificação, né? Eu vi as citações a Ausubel e tantos outros, eu acho importante também nós lembrarmos de Edgar Morin, né? Edgar Morin, que pensa no ser comum. E tem algumas novas ferramentas que surgiram aí, não são tão novas, mas elas estão sendo aplicadas. Uma delas chama-se constelação sistêmica. E essa está sendo utilizada, inclusive, no SUS. Eu acho interessante nós, como pensarmos no aluno, ou até no próprio professor, né, no momento de ressignificar, ainda mais nesse momento que nós estamos passando, tem que se ressignificar muitas coisas mesmo, pensarmos como se dá essa ferramenta, né, porque ela não vai passar apenas ali vou fazer, digamos, uma tempestade de ideias, vou trazer uma nova maneira de abordar um assunto, mas ela passa principalmente pelo emocional. Certo? Para a gente atribuir significado a alguma coisa, ele não é meramente intelectual, ele também é emocional. Tem que passar por esse processo. E a constelação sistêmica, ela trabalha com muita profundidade nesse mergulho aí, dentro desse ser que está aí no século XXI, né? Então, nós estamos vivenciando vários traumas deste momento e tantos outros do passado. Eu vi a professora aqui, um professor que colocou aí das questões que o aluno já vem com os bloqueios lá da primeira infância, certo? Ele vem com bloqueio, ele aprende, mas também traz vários bloqueios. Então, tem que ressignificar mesmo, principalmente na aprendizagem de matemática, né? Onde as pessoas têm traumas, até porque ela é técnica mesmo, né? E fica, às vezes, sem sentido, porque não se passa por um processo de alfabetização e tanto outro. Então, é uma sugestão minha aqui também para os companheiros, né? Eu estou sempre colocando atenção aí também do que o pessoal está falando, e dá uma olhadinha em constelação sistêmica. O SUS já está utilizando a parte jurídica ali de alguns fóruns, como Itapecerica, já trabalha com isso, tá? Envolve bastante psicodrama, onde a criança, o adulto, quem estiver envolvido, ele vai conseguir expor aquilo que está bloqueando ele. Tá bom? Então é uma questão. Neto, isso aí é mais ou menos neurociência, não é? Isso, é para neurociência. Neurociência, muito legal. Eu já falei para vocês aqui, né, que a criança desenvolve o cérebro com a arte e com a ciência pela questão matemática, por desenvolver o abstrato. A neurociência está vindo forte. É legal isso. Obrigada, Neto. E quando eu falo do signo e de ressignificar, é porque nossos alunos já têm alguns... O signo é aquela palavra que ele já carrega com ele. Por exemplo, eu gosto muito... vocês veem falando em muita energia, porque eu gostava muito de ensinar o conceito de energia e a conservação da energia com os alunos. E
Energia, o molequinho, quando aprende a falar lá com 1 ano, 2 anos, ele já vê o pai e a mãe falando energia. Mas será que ele sabe o conceito de energia? Será que ele sabe que aquela luz que está iluminando nele não é energia elétrica, e sim energia luminosa? É essas coisas que ao longo da vida ele vai ressignificando, sabe? Ressignificando e construindo o conhecimento dele. Então, quando eu falo de signo, eu falo disso. O que ele já carrega com ele desde sempre. E obrigada, Neto, por sua participação. Agora o Celso. Celso, querido, pode falar, por favor? Bom dia, eu sou o professor Celso. Então, bom dia. Avaliação. Estamos sendo avaliados, sempre, né? Sempre estamos sendo avaliados no nosso dia a dia, né? Para tudo que a gente faz, ele está sendo avaliado. E a gente faz com os alunos, né? Sim. Como assim? Avaliar o quê? O que avaliar? Para que avaliar, né? E quando avaliar? Avaliar seria o quê? Para fazer uma análise, né, do aluno, ver quais as habilidades que está em defasagem, né? Então a gente vai, através dessa avaliação, a gente vai ver aonde a gente tem que estar chegando, né? Para poder ver onde interferir, né? Para a melhoria da aprendizagem desse aluno, né? Sim. Obrigada, Celso, isso mesmo. Avaliação. Obrigada, Celso, isso mesmo. E a avaliação, né, Celso, como você falou, ela acaba sendo importante em todo o processo do planejamento, a aplicação e construção do planejamento. Devido a isso aí, para a gente sempre verificar a aprendizagem se o aluno está aprendendo. Obrigada, Celso. O próximo é o João. Tinha o João Paulo Gazda, falou no chat. Já eu dei, tá, João Paulo? Aí agora tem o nosso João, o João Rodrigues, né, João? Pode falar, por favor? Então, a avaliação, ela, como nós dissemos, a gente pode entender de formas diferentes, né? Mas, acima de tudo, ela é rever aquilo qual foi proposto. Você passa alguma coisa, você trabalha qualquer que seja conteúdo, qualquer que seja disciplina, né? Você faz o trabalho de construção, aí você avalia, ou seja, você averigua, você identifica aquilo qual você trabalhou. E avaliar para voltarmos aonde nós trabalhamos, ver aquilo que conseguimos construir, o que foi assimilado ou não, e propiciar um feedback do que nós mesmos trabalhamos com os nossos alunos. E para que, então, ensinar a avaliar? Para que o próprio aluno aprenda a rever aquilo que ele viu e aquilo que ele está aprendendo. Ao mesmo tempo, ele possa responder ao que está sendo questionado e também autoavaliar-se. Complemento dizendo que a autoavaliação é extremamente necessária a nós, educadores. É isso. Obrigada, João. Muito rica, isso mesmo, autoconhecimento, o aluno aprender a avaliar-se. E também, quando a gente vai avaliar, a gente tem que dizer para os alunos qual é o objetivo daquela avaliação, quais são os critérios, tem que ser sempre muito claro. Tem aqui uma... Obrigada, João. Tem aqui o João Paulo. João Paulo, você não quer falar mais não? Tem certeza? O Jonathan também está com a mão levantada, mas tem aqui a contribuição do João Paulo no chat. Bom, como não dão oportunidade para os outros, sempre os mesmos falar... Ah, João, eu ia deixar assim você falar, você que baixou a mão. Eu estava esperando você falar e na outra TPC eu fiquei esperando você falar. O João Paulo Gazda, é o nome de rico, né, Isabel? Bom, como não dão oportunidade para os outros falar, sempre os mesmos falar, vou mandar por aqui minha opinião. Ensinar para avaliar, ou avaliar para ensinar, ambos estão corretos. Lembrando que estamos sempre trabalhando na forma de uma espiral. Isso. E é isso que o João Paulo Gazda está falando aqui, o currículo em ação está muito voltado nisso. E essa questão do currículo em espiral, às vezes o aluno... É interessante porque
Se eu ensinei algo agora que o aluno não aprendeu significativamente, mas ele aprendeu assim mesmo que por cima, ali mais para frente ele vai aprender aquilo de novo e talvez o significado que ele não conseguiu construir ali naquele momento, ele vai construir depois pelo fato... Jonathan, já você fala, tá? Obrigada, querido. Pelo fato desse currículo ser em espiral. E até eu lembro da fala do professor Eduardo, que eu não vi mais o professor Eduardo aqui, que ele falou disso, não foi, João Paulo Gasly? Que ele falou dessa questão do trabalho em espiral. Um autor que fala muito disso, e é muito interessante vê-lo falando, apesar que quando eu peguei o livro, no começo eu achei horrível, eu achei muito difícil a linguagem, é o Jeremy Brunner, do currículo em espiral. E aí, outro dia, eu conversando também com o meu amigo Joãozinho, ele também me explicou essa questão do espiral. Ela faz parte dessa concepção socio-interacionista já pensada lá por Vygotsky. Eu não sei falar Vygotsky, vou falar Vivi, tá bom, povo? E aí o João termina. Ensino. Vejo se o aluno aprende. Ensino aquilo que o aluno ainda não aprendeu e avalio novamente. Perfeito, é a questão da recuperação. Você vê as fragilidades e ensina novamente, fazendo a recuperação daquilo que ele não aprendeu. Ô, João Paulo, eu vou até copiar o seu comentário, tá bom? Eu vou copiar e vou salvar. Você não quer falar mais mesmo? Eduardo apareceu. Oi, Eduardo. O Jonathan baixou a mão. Pode falar, Eduardo, por favor. Cadê você? Tudo bem? Tudo bem. Eu queria fazer uma observação sobre a questão da avaliação, bem sucinto, né? Tá. Nessa situação remota que nos encontramos no momento, pensar na avaliação na qualidade, não na quantidade. Tá? Então, eu queria só ter essa observação dos professores, tá? Nesta questão de avaliação. Concordo com todas as falas dos demais professores, particularmente do João. Prazer, João, te ver aí, tá participando. Já trabalhamos juntos já no Florentino. Então, eu só quero deixar só essa reflexão. Trabalhar com qualidade, não com quantidade, na questão da avaliação com o aluno. Tá bom? Obrigado aí. Um abraço. Nada, obrigada, Eduardo. Obrigada. Outro abraço para você. Karina. Ô, Karina, eu posso passar para o Jonathan? Jonathan já baixou de novo. Pode falar, Karina, por favor. A gente fala muito, nós estamos sempre pensando em como mensurar o aprendizado do aluno, né? E essa mensuração, né, a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque as capacidades dos alunos são bem diferentes um do outro, né? Nós temos alunos que têm mais dificuldade de aprendizado, na hora de aprender ele precisa de mais tempo para poder absorver o conteúdo do que um outro que às vezes somente uma vez que foi explicado já pode ser avaliar, na verdade, o desenvolvimento dele, né? Então, assim, ele conseguiu se superar, né? E eu vejo que há uma discordância muito nisso dentro da educação. E quanto ao currículo em espiral, eu tenho, assim, por experiência própria, muita resistência com relação a isso, né? Porque quando você fala em física ou em matemática, falar em espiral, você tem que lembrar que você não pode ensinar, você não vai começar ensinando uma criança de primeiro ano multiplicando, né? E quando eu olho lá o currículo em ação, já vejo elétrica no primeiro, eu estou sentindo a mesma coisa, né? Eu estou passando um conteúdo além daquilo que ele é capaz de entender agora, né? E isso vai dar um nó na cabeça dele na hora que eu tiver que passar realmente o conteúdo acerca daquilo, para conseguir entender e compreender as relações, as habilidades que ele deveria estar aprendendo com relação àquilo. Perfeito, Karina. E obrigado, foi muito rico. E essa questão da elétrica no primeiro ano, já está pensando nisso, porque ele vai ver novamente. E qual é a questão que nós deveríamos... Nós não, eu fico pensando, né? Nós mesmos, porque eu também dou aula de física. Qual é a questão que tem que ficar aí, nessa questão de dar aula de elétrica para o primeiro ano? Você reparou que o primeiro ano ele começou falando de energia,
a construção da energia, as transformações de energia. Aí vai falar da primeira lei da termodinâmica, que é a conservação da energia e o surgimento das máquinas. E o que é os circuitos elétricos do que não ser uma máquina que está transformando energia? Então, Karina, não se comova, não sofra com isso. Se a questão é que nem aquela questão das cargas elétricas, a conservação da carga, o que é interessante o aluno entender nisso aí é a questão da conservação e as transformações de energia. E um circuito elétrico está fazendo essas transformações de energia a todo instante. Tanto que depois da descoberta da conservação, as transformações de energia, a entropia, que essa energia está se conservando, mas ela está se degradando, que a gente tem a Revolução Industrial, a primeira Revolução Industrial com as máquinas térmicas, a segunda Revolução Industrial com a evolução das máquinas elétricas, né? E agora dizem que a gente está quase numa terceira, que é a evolução da tecnologia com essas máquinas super, como os computadores e celulares. Então, a eletricidade, não precisa você se deter aquelas questões de montar circuito, de montar as equações daquilo, é só na questão das transformações de energia, porque mais lá para frente, no currículo, vai voltar, tá bom? Obrigada, Karina, isso que você falou é muito importante, e a gente precisa falar sobre isso. Jonathan, pode falar, por favor. Eu vou deixar alguns comentários aqui acerca de avaliação, né, sobre o conceito e algumas críticas que eu tenho acerca desse currículo. Então, vamos lá. Primeiro, a avaliação ela é uma aval, né, como já o próprio nome já diz, ela é uma aval para uma continuidade de uma ação, né? Uhum. Então, é possível continuar uma determinada ação, ou em outras palavras, é possível avançar em uma determinada ação, seja no conceito de habilidade ou conteúdo, é possível avançar, é o aval que eu tenho para avançar, esse aval é dado. Avaliação significa isso, né? Eu avaliar, dar aval para eu continuar acrescentando algo àquela ação que já estava no decorrer do processo, tá? Eu posso estar enganado, mas eu vejo muito a educação como um processo, tá? Isso é um processo. E falando em processo, eu vou falar pela minha matéria, tá? Que eu estou percebendo uma degradação muito grande nas aulas do CMCP. E isso é uma coisa que me incomoda muito, mas assim, o que me incomoda no ensino espiral é essa diluição que eles fazem dos conteúdos, né? E você sabe que o conteúdo dado no ensino médio, na escola pública, ela é diferente da que é dado na escola privada, que é mais conteudista e tem uma sequência de acontecimentos linear, tá? Então, o que acontece com esse currículo espiral? Em química, eu não sei nas outras matérias, porque faz tempo que eu não dou aula de física, então eu não posso dizer por física, eu posso dizer pela minha matéria. O que acontece? Eu não posso falar de um assunto A, de um assunto B, se o aluno não entender o assunto A. Eu não posso falar de um assunto C, se o aluno não sabe o assunto A. E o aluno ele não pode saber o assunto A se ele não sabe o conceito desse assunto A. Porque antes de formar um cara que vai aprender o básico, tá? Eu não quero que ele aprenda o nível BLUST de química, não. Eu quero que ele aprenda o básico para ele não cair na história da carochinha de limão básico, por exemplo, ou de cloroquina, né? Para não cair nessas fakes, para não cair nesses enganos aí que porventura uma hora ou outra aparece. Não, eu estou formando um cara que ele tem que se tornar um crítico, certo? Eu acho que a intenção é essa, é formar um crítico. E esse currículo na espiral, ela tira isso. Ela tira isso no instante que ela dilui esses assuntos, dilui de uma tal forma que ela torna quase genérica. Tipo assim, vou falar sobre o efeito estufa, mas espera aí, eu só vou falar sobre a causa do efeito estufa, não vou falar sobre as coisas que estão conectadas ao efeito estufa. E, por um outro lado, se ele não entende os conceitos básicos de termoquímica, ele não vai entender os conceitos básicos de efeito estufa na sua plenitude. Ele vai aprender, sim, o efeito estufa na sua parcialidade, mas eu quero que ele aprenda na sua plenitude. E aprender na plenitude
é ele ser crítico em relação ao que ele está vendo, ele ser crítico em relação ao objeto de conhecimento. Então, o que esse currículo espiral faz é diluir. Ele dilui, ele fala que eu tenho que conversar com as outras matérias, só que, na verdade, o que ele está fazendo é reduzir as outras matérias a uma só. Ele não está especificando, ele está generalizando. Então, qual é o intuito disso? De formar um cidadão crítico? Não, de formar um cidadão parcial, que vai saber um pouco de cada coisa, mas ele não vai ter o senso crítico. Né? E o que importa para a gente nesse momento é fazer com que ele aprenda de forma crítica. Ele tem que ser um crítico. A avaliação ela não pode ser um fim, ela tem que ser um meio. E, de novo, a gente volta àquele ponto, né, do conceito de avaliação. Ela tem que ser um meio para eu medir, para me dar o aval, para continuar uma ação. Que ação? A ação que eu tenho de mover o aluno a aprender as habilidades, o conteúdo de uma forma crítica. O estímulo, ele não é nada sem significado, certo? Eu não sei se eu estou falando besteira, mas ele não é nada sem significado. Se o cara tem um estímulo lá de fazer, vai lá, dá um ponto sobre, dá um texto lá sobre efeito estufa. Tá, legal, eu tô dando estímulo para ele. Tá, mas e aí? E aí? O estímulo não é nada sem significado. Se eu não der o significado daquilo que ele está vendo, né, se eu significado, isso acontece por causa da queima de combustível fóssil, mas isso tem uma implicância política tal, uma implicância política X, e começo a mostrar a realidade para ele aprender a criticar essa realidade, esse estímulo ele não significa nada. O estímulo sem significado ele não é nada. Então é aquela coisa, ele tem que ser crítico, ele não pode ser parcial. E o que o currículo ele faz, de modo indireto, é exatamente isso, é diluir tanto, mas tanto que ele passa a ser um generalista. Só que o cara generalista, ele vai ser crítico? Em que nível de criticidade a gente está querendo formar no cidadão pleno? Já que, a priori, a rigor, o currículo ele preza pela formação crítica do cidadão. Mas que cidadão crítico eu estou colocando nesse cidadão, se eu estou generalizando tudo? Né? E o currículo espiral ele faz isso, ele generaliza. Gente, assim, no primeiro ano, vamos no primeiro ano, vamos comigo aqui. O pessoal estava dando tabela periódica. De repente, o pessoal pulou para termodinâmica. Para termoquímica, né? Que termodinâmica é mais física, né? Quando a gente fala de química, a gente fala de termoquímica. Mas, gente, vocês perceberam o degrau? O vão que ficou, o gap que ficou entre um ponto e outro, entre A e B? Nem entre A e B, entre A e C. Ou o buraco que ficou. Quer dizer, ele vai aprender a generalizar, ele vai ser um generalista, mas ele não vai ser crítico. Então, do que adianta a gente falar de avaliação? A gente tem que falar de avaliação no sentido de formar um cidadão crítico. Ora, na minha visão, o cara tem que aprender como o universo é construído, ele tem que aprender sobre algumas propriedades periódicas, ele tem que aprender sobre determinadas funções químicas, ele tem que saber como as coisas funcionam. Mas, ora, se eu dou para ele vários estímulos para esse generalista, ele vai ser crítico aonde? Como é que ele vai ser crítico se ele não sabe como as coisas funcionam? Tipo, aí fica aquela coisa, eu odeio química, mas ele não sabe como funciona. Entendeu? Ele não sabe que até no ato no ato da visão tem química embutida, mas ele não sabe. Então como ele não vai ser crítico se ele não sabe? Se o pessoal pula essas etapas todas, aí falam de currículo circular, falam de currículo espiral, aí você tem lá no ADE um monte lá de ATPC que fala sobre isso, mas é aquilo, é um monte de coisa para tornar o cidadão generalista e não crítico. Jonathan, eu vou te falar uma coisa. Ser professor, dar aula, é um ato político. Sim. Quando nós estamos com nossos alunos, nós temos autonomia para a gente fazer o trabalho como nós achamos a melhor forma que a gente acha. Né? Nem tanto. Se você acha que aquela melhor forma é assim, vai ser assim. Se você tem o currículo paulista e você acha que ele não está atendendo a sua realidade, o currículo paulista você tem que seguir. Mas se você acha que a apostila
a apostila, o caderno do aluno, o currículo em ação, não atinge a sua realidade, você pode usar o livro, você pode usar outras formas, desde que você esteja trabalhando no currículo. Tá, mas e o currículo, eu só vou... quando a gente fala em currículo em aspiral e espiral, a gente está falando no currículo que ele está baseado teoricamente. A teoria do espiral, Jerome Bruni, ele passou mais de 20 anos estudando isso. E é assim, esse buraco que você falou, a teoria em espiral é exatamente isso, para corrigir esse buraco que ficou. Então, você acha... mas aí, quem é que vai corrigir esse buraco? Não, professor, mas o que vai ser... mas aí... Ô, Jonathan, calma, faltou até uma parte aqui. Você me falando isso, faltou uma parte muito importante. Em todas essas teorias que eu falei, uma parte imprescindível que não pode faltar nunca é o papel do professor. E é nessa hora que o professor entra como mediador. Se você acha que está faltando alguma coisa aqui, você tem que corrigir isso. E aí, o currículo espiral, ele vai começando pelo conceito mais simples para o mais complexo. É por isso que você sentiu esse buraco. E eu não estou defendendo. E a melhor forma de fazer o seu trabalho, quem é que vai fazer ele da melhor forma, é você, e você que está ali com seus alunos na sua realidade. Mas não sei se te ajudou. Mas no final das contas, o que é avaliado não é o trabalho do professor, é o bendito do resultado do currículo. Esse é o problema, entendeu? Porque uma coisa é você falar que eu tenho autonomia. E é lógico que eu vou aplicar o melhor para o meu aluno. Isso aí não tenha dúvida disso. O grande problema é que, no final das contas, o que vai ser visto é o que é mostrado, não o que eu fiz. Entendeu? E, de uma forma ou de outra, a gente é obrigado a seguir o currículo. Não tem como fugir. Não tem como contestar, porque você está dentro de um paradigma. Tem que seguir o currículo. Então, só que aí, o que adianta também? Por isso que eu falo que essa autonomia é, entre aspas, ela é bem parcial, porque, na verdade, você não tem isso com você. Você tem que seguir lá metade currículo, metade a sua metodologia, o seu método, enfim. Mas, de qualquer forma, o que é visto não é o trabalho por inteiro, é só o que é mostrado. O que é mostrado é o currículo. É isso que incomoda, entendeu? E o aspiral, ele não sai do menor para o maior. Ele mistura os menores e já sai para maior complexidade. E, assim, o grande baque, isso já a gente vê pelo CMSP, tá? Que segue lá o Aprender Sempre, o Currículo Paulista, aquela coisa toda. E a gente sente o baque, principalmente nas matérias mais específicas, não sei nas outras. Eu não posso falar para matemática, por exemplo. Eu tenho uma noção, mas eu não posso falar porque eu teria que ter conhecimento pleno. Não posso falar por física, porque eu tenho uma noção, entre aspas, mas eu não tenho conhecimento pleno. Agora, química eu posso falar, porque eu tenho conhecimento pleno. Certo. E, gente, é claro, é gritante. A diferença dos currículos de uma rede para outra é gritante. Agora, pergunta, no Enem, por exemplo, vai ser cobrado esse ensino foi ótimo. Ô, Jonathan, espiral? Não vai. Vai ser cobrado de outra forma. Ô, Jonathan, eu conheço bem alguns sistemas. Eu não vou falar o nome, porque a gente não pode falar o nome aqui. Não pode. Mas me diga, se faz sentido eu ensinar cinemática em uma aula e na outra ensinar ótica? O ângulo crítico, por exemplo. O ângulo crítico é onde a luz vai ter a reflexão total. Não faz sentido. Então, por isso que tem que ser uma sequência, certo? Eu vou te falar em relação à física. Eu estou achando esse currículo fantástico. Outro dia eu ouvi o professor Eduardo de matemática falando. Em física, realmente, como a Karina falou, é muito difícil, porque a gente está acostumado de um jeito, mas quando você fala em física, você está ensinando o seu aluno energia desde o primeiro ano até o terceiro ano. Então, o que esse currículo faz agora? Ele mostra para o aluno que ele está aprendendo energia, as formas de energia, transformação de energia, desde a mecânica até a eletricidade. E vai desenvolvendo isso ao longo dos 3 anos. Então, isso é fantástico, porque aí, que nem eu te falei, a gente fala
da energia, da importância da energia para o ser humano e na evolução humana, porque a energia evolui de acordo com que a gente evolui, e ela está em todas as partes da nossa vida. E aí, as outras partes, que é a questão dos cálculos, as questões da evidência, relacionar com a eletricidade, com a eletrodinâmica, com a termodinâmica, ele vai aprendendo ao longo dos 3 anos. E aí a gente só tem o currículo do primeiro ano, por enquanto. E aí o ano que vem ele vai ter que dar continuidade a isso. Eu acho fantástico. Mas as abordagens são diferentes. Porque energia química é diferente de energia física. Em física, tá? É diferente a abordagem. Eu sei, eu entendi. Eu não posso falar por química. Eu te peço licença, eu vou falar sobre o que os professores escreveram no chat, e já vou pedindo desculpas. Até a Verônica, o João Paulo Gasta desistiu de falar, né? Teve mais outros professores que levantaram a mão que eu vi. Aí eles me disseram que são sempre os mesmos que estão falando. Eu vou observar, tá bom? Às vezes também eu chamo, eu vou observar bastante isso. Às vezes também eu chamo, eu vou no que levanta a mãozinha primeiro. Peço desculpas, vou dar oportunidade para mais pessoas, porque eu sei que interagir é legal, e eu também, nos planejamentos na escola, nos ATPCs, eu gostava de falar, e eu entendo quem quer falar. Nas nossas reuniões, geralmente, nós estamos tendo entre 220 e 250 professores. Espero que um dia, quando a gente puder voltar para o presencial, eu possa vê-los todos aqui, porque eu acho que o presencial é importante. Jonathan, obrigado por essa fala, eu sinto falta até quando você fala. Obrigada por todos que interagiram, a Karina. Peço desculpas pelos que não falaram, não fiquem magoados, por favor, pelo amor de Deus. Eu vou terminar, vou fechar a questão da avaliação. A questão da avaliação é um processo. A avaliação em si daria um ATPC sozinho. Eu vou botar a compartilhar, porque eu peguei uma frase do livro do Lucchesi, onde ele fala do conceito da avaliação. Eu vou falar para vocês, já está acabando, só temos 3 minutos. E o Lucchesi, é muito interessante esse livrinho da capa roxa que eu coloquei nos recursos para vocês. É muito interessante porque ele trata a avaliação como uma questão científica no livro dele. Faz todos os levantamentos, fala da estratégia para explicar a avaliação e entender o que é avaliação. Então, a avaliação é tratada como uma ciência. É fantástico. E depois de que ele faz todo esse levantamento científico do que é a avaliação, o que ela vem a ser, a importância, é o que ele vai falar das formas de avaliação. Então, para a definição de avaliação, segundo o Lucchesi, a avaliação da aprendizagem só funcionará bem se houver clareza do que se deseja, que é o projeto político-pedagógico. Se houver investimento e dedicação na produção dos resultados por parte de quem realiza a ação, execução. E a avaliação funciona como meio de investigar e, se necessário, intervir na realidade pedagógica em busca do melhor resultado. Sem esses requisitos, a prática pedagógica permanecerá incompleta e a avaliação da aprendizagem não poderá cumprir seu verdadeiro papel. É um resumo do que vocês falaram, escrito de uma forma científica e que eu acho plena, linda. E que Lucchesi escreve. Vale a pena ler o livro de Lucchesi. Quando eu fui fazer física, eu achei que eu não ia precisar ler. E depois que a gente começa a ler essas coisas, a gente gosta mais. Que eu só vou guardar a lata ali, tá? Eu tenho uma outra visão do que é o processo de ensino e aprendizagem depois de conhecer esse povo. Uma atividade bem sucedida. Aí, fechando, que a avaliação, como vocês falaram, tem a recuperação, a avaliação serve para a gente ver as dificuldades, fragilidades e recuperar. E aí, fechando o planejamento. Eu coloquei os conceitos matemáticos aí no final, porque essa parte é de um artigo de professores da matemática, que é aquele que está lá na frente. Uma atividade bem-sucedida deve ser um planejamento bem elaborado, com metas e objetivos mediante um plano de ação que admita o ensino-aprendizado dos conceitos matemáticos. O planejamento enfatiza a organização e a classificação das prioridades. Essa é a frase do meu amigo, que eu gosto muito e converso sempre. E é assim, gente, o
planejamento. Concluindo o planejamento que nós falamos, né, agora no final, concluindo o planejamento. Ao se criar um planejamento, nós temos que pensar em como o aluno aprende, como se dá essa aprendizagem, os materiais que iremos usar, para ensinar tal conceito, alguma coisa que a gente está naquele planejamento, as metodologias e estratégias que serão usadas, prestar atenção, conhecer o currículo, saber fazer a avaliação e, por fim, a recuperação. As referências no final da apresentação. Obrigada a todos pela participação.